Falando em romances que têm uma pegada irônica, né, uma perspectiva irônica, assim, em relação à matéria narrada, eu queria pedir para Maria Esther falar um pouco do livro Alguns Humanos, né, que eu acho que é um livro que, vamos dizer, tentando estabelecer aí um fio meio invisível, subterrâneo entre os livros sobre os quais a gente vai conversar aqui. Acho que o Alguns Humanos, dentro desse conjunto, desses 3 primeiros livros que a gente vai abordar nessa mesa, se conecta com os outros pela ironia. Você poderia falar um pouco dele? Então, Maria Esther, por favor. Sim, Manuel. Antes de tudo, um bom dia a todos. É um privilégio participar do processo de seleção do Oceanos. As leituras, sem dúvida, foram uma espécie de respiro e de índices de esperança, né, num cenário tão sombrio, para não dizer catastrófico, que vivemos hoje no Brasil. Bem, o Gustavo Pacheco, que é diplomata, antropólogo, nesse livro, Alguns Humanos, nos oferece 11 textos, contos, né, que desafiam a própria noção de conto. Ele articula ensaio, narrativa, verbete enciclopédico, né, para abordar os limites e os liames, né, entre humanos e não humanos. E para fazer uma crítica bastante irônica, por vezes paródica, né, dos tratados científicos e do antropocentrismo ocidental que hierarquizou os viventes, né, em inferiores, menos inferiores e superiores, ou seja, toda uma hierarquia que resultou em práticas de violência, não apenas dos homens contra os animais, mas também, né, e sobretudo, dos homens contra os próprios humanos, considerados animais no sentido pejorativo do termo, não é? E, por isso mesmo, marginalizados e colocados em situações de extrema crueldade. E, então, o Gustavo Pacheco percorre, né, os tratados científicos, os livros de história natural, e as histórias relatadas em jornais, em compêndios de vários momentos, né, da história do mundo, e recolhe algumas que entram, né, ficcionalizadas no seu livro. Então, nós temos histórias, né, de... eu fiz um resumo aqui, mas então, são índios, botocudos, africanos que são trazidos, né, para os grandes centros, as grandes metrópoles, como seres a serem mostrados em espetáculos, né, como animais em zoológicos. Ele ironiza também, né, a arrogância científica, não é? E os saberes antropológicos vêm à tona, não é, em relação mesmo com os processos de ficcionalização, não é? Para evidenciar certa arrogância do discurso científico e, ao mesmo tempo, não é, para apontar essas falhas, né, no processo de recuperação da história, né, de vários povos, das histórias de dominação. Então, ele, de fato, né, nos oferece um livro bastante intrigante e inusitado, né, em vários momentos.
nós temos aí também um desafio dos gêneros literários, não é? E uma visão bastante contemporânea, né, da situação dos viventes no mundo ao longo dos tempos. E outro detalhe é um olhar perspectivista, né, que ele incorpora nas suas leituras de animais, né, tentando extrair, né, sentimentos, pensamentos, sensações, ou seja, tentando extrair, né, desses outros um ponto de vista, não é, sobre a própria situação que eles vivem, né, todas as agruras que eles experienciam.